Ó Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho, como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês devem ter percebido, quando as leituras foram proclamadas, que o tema do perdão se prolonga. Não é só a Quaresma. Dentro do contexto da Páscoa, a mensagem é perdão, conversão, mudança de vida. Porque a experiência pascal só acontece quando temos justamente essa abertura do coração para a graça misericordiosa do Senhor e o reconhecimento de nossos erros. Veja o discurso de Pedro na primeira leitura, após, através de um sinal eloquente da cura de um coxo, um sinal claro que Jesus continua a atuar no mundo através da sua igreja, sinais, milagres. Não que a gente esteja empenhado em procurar, mas quando acontece, um sinal eloquente de que a ação de Deus continua na história. Então, Pedro aproveita a oportunidade, recordando toda uma linha de reflexão própria e voltada para aquilo que os textos bíblicos colocam, desde os patriarcas, profetas, todos estão apontando para Cristo, chave de interpretação, de reflexão de toda a história. É Jesus. Todo o Antigo Testamento prepara o povo eleito para receber o Messias. A nova aliança instaurada no sangue do Senhor. Então, tudo o que aconteceu, e o próprio Evangelho de Jesus nos diz isso, estava previsto. É a ação salvífica de Deus na vida da humanidade. Humanidade ferida, marcada pelo pecado. Então, aproveita Pedro recordando que os patriarcas, os profetas, todos estavam apontando para Jesus, convida ao arrependimento, convida a um caminhar de mudança. Arrependei-vos, convertei-vos. Parece redundante, quantas vezes já ouvimos isso? E esse é o perigo. A gente tem essa repetição e não
adere, acolhe no coração, na vida, concretizando-a, para que a gente possa dar passos firmes nossa caminhada de testemunhas do ressuscitado. O que significa para nós essa palavra de Pedro? Arrependei-vos, convertei-vos. Será que nós paramos para pensar se realmente a nossa vida é um caminho de reavaliação, porque estamos por demais ocupados em apontar erros dos outros, a sempre encontrar justificativas para as nossas fragilidades e misérias, porque é muito fácil você tirar o foco de si mesmo, quando você começa a apontar, a chamar a atenção do erro do outro. Isso é um mecanismo inconsciente às vezes, ou até consciente, para que nós nos justifiquemos, para que nós não nos ocupemos num verdadeiro caminho de mudança. Isso desde o livro do Gênesis com Adão e Eva. Reparem bem, quando Deus se aproxima de Adão e de Eva e pergunta o que está acontecendo, um foi colocando a culpa no outro até chegar na serpente. E até hoje é assim. É a nossa tendência, nós temos que reconhecer isso. E até nas nossas confissões, se confessarmos bem, não vamos ficar procurando justificativas. Porque eu estou muito estressado, aí briguei, fui impaciente, irritadiço. Essa situação aconteceu por culpa do meu marido, da minha esposa, dos meus pais, por causa do meu companheiro de trabalho, companheira. Tem gente que às vezes começa uma confissão. Eu tenho mais de 30 anos de padre, perdi a conta de quantas confissões eu já atendi, mas geralmente alguns começam falando assim, eu fiz isso, mas aí começam as justificativas. Claro que existem algumas situações, circunstâncias que pode levar a isso, o cansaço, a falta de compreensão, os problemas que vêm até nós, é verdade, pode precipitar certas atitudes, mas reconheçamos a nossa parcela de culpa. Vamos parar com esse vitimismo. Porque eu fiz isso, as pessoas não me compreendem, etc. Pode até ser, mas é preciso uma capacidade, uma resiliência que falamos, de superação, para não ficarmos amarrados, presos a esses vitimismos e justificativas que não nos ajudam a amadurecer em nossa caminhada de fé. Então, arrependei-vos, convertei-vos. A palavra de Pedro é para colher e viver uma experiência autêntica de testemunhas do ressuscitado. A mesma reflexão nós temos na segunda leitura. São João fala, reconheçam, em outras palavras que diz São João, reconheçam a realidade de pecadores. Jesus veio para expiar os nossos pecados, de uma vez por todas. Ele foi vítima de expiação, ele assumiu nossos pecados, ele carregou nossas faltas, ele expiou. Expiar não significa apagar. A partir do momento que temos um Deus que assume a condição humana, se encarna, arma a sua tenda em nosso meio, a gente lembra, vamos recordar o Antigo Testamento, quando o povo de Israel caminhava no deserto, a tenda onde Deus, eles experimentavam a presença de Deus, na tenda da reunião, estava ali, Deus conosco. Imagine Deus que arma a sua tenda se encarnando, de uma forma muito especial, duradoura. Ele intercede ao nosso favor, ele expiou nossos pecados, mas nós temos também que reconhecer nossas culpas, o reconhecimento de nossas culpas. Sou pecador. Não é para que você viva traumatizado, pensar dessa forma, se diminuindo, vivendo uma experiência de medo, de receio, de um Deus vingativo, indiferente, nada disso. É uma experiência libertadora, não traumatizante, como às vezes a psicologia diz. Você tem que esquecer, ou dizer, não existe pecado, porque assim você vai ficar melhor, livre. Não, o reconhecimento das nossas culpas é para nos libertar,
daquilo que nos escraviza, nos afasta da graça de Deus. Não é uma culpa que nos rebaixa, é um reconhecimento que eleva, que nos liberta. Nesse sentido, somos pecadores. Sem isso, não acolhemos o dom da salvação. Significa, reconheço que isso é um caminho errado. Reconheço que isso mancha a minha dignidade, que me afasta da graça do amor de Deus. E a partir daí, então eu não quero continuar assim. Quero viver segundo a vontade de Deus. Mas aí podemos pensar, mas é muito forte o que nos atrai para o pecado, o mal, porque tem satisfações fugazes, passageiras. E é verdade. Mas a luta deve ser contínua, não desanimar, para que o caminho do Senhor, a graça de Deus, possa nos sustentar. Sou pecador, reconheço o meu erro, não quero ficar me justificando. Cristo me redimiu, Ele me ama, mesmo com essa minha condição, para que eu transforme, saia dessa condição a uma vida nova. A vida dos santos é assim. Reconheciam-se pecadores, indignos, mas o amor de Deus na vida deles é tão forte que eles lutavam bravamente para não continuar a errar. E mudavam. Não tinha aquela coisa de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. O cristão não acredita nisso, acredita na mudança, na transformação do coração. E existem exemplos muito bonitos de pessoas que dão esse passo importante. O Evangelho, mesma reflexão. Depois do encontro dos discípulos de Emaús, recordando que os discípulos de Emaús se afastam de Jerusalém, Jesus caminha com eles, a tristeza era tão grande que eles nem percebiam a presença de Cristo, como às vezes a tristeza, o desânimo, o medo, o cansaço é tão grande que a gente duvida da presença do amor de Deus em nossa vida. E Ele está conosco ali, tentando penetrar nosso interior, nosso coração com seu irmão, através da palavra que é proclamada, da Eucaristia, que Ele é Ele mesmo, e nós estamos ali, tristes, sem querer prestar atenção em nada, ensimesmados, fechados, e Deus tentando falar o Senhor conosco, demonstrando o seu amor. Os discípulos de Emaús fizeram a experiência de ressuscitado, sentindo arder o coração. Depois, quando Jesus parte o pão, a Eucaristia desaparece, porque agora não precisamos de Jesus, Ele caminha conosco, está na Eucaristia, nos irmãos que se reúnem, a presença real de Jesus. Então, os discípulos de Emaús começam a contar, e aparece Jesus para eles. Eles ainda não conseguiam compreender a dificuldade, ainda trauma da paixão de Cristo, essa presença real de Jesus. De modo que Jesus precisou demonstrar com sinais claros que Ele não era um fantasma. Precisou ter essa percepção visual para compreenderem profundamente essa presença ressuscitada do Senhor. Na escola da palavra e da Eucaristia, é que, como os discípulos de Emaús, como aqueles que estavam reunidos, da incredulidade, nós passamos para a fé, para a confiança, para a certeza. Vejam como eles estavam titubeantes, com dificuldade de entender, do medo não acreditando, e a alegria tão grande, que a gente diz às vezes assim, né, quando tem acontece alguma coisa muito especial, maravilhosa, é bom demais para ser verdade. A gente fala assim, e aí os discípulos, é bom demais para ser verdade, Jesus está aqui. Perplexidades, dúvidas, mas através da experiência com o ressuscitado, da palavra de Deus, a névoa da escuridão, da incredulidade vai sendo dissipadas na vida deles. Tanto é que dali, daquela experiência, eles que tiveram a grande coragem de anunciar Jesus, mesmo sendo perseguidos, e alguns foram martirizados em nome do Senhor Jesus. Mas tudo isso, essa experiência acontece quando o caminho da conversão se torna contínuo em nossa vida.
Jesus falando para eles, dizendo: a paz esteja convosco. E essa paz acontece através de uma experiência de paz interior que nós precisamos experimentar, paz interior, para que sejamos presença de paz na vida dos irmãos. Na conclusão desse evangelho, diz assim Jesus: tudo isso está escrito. Para quê? Para que seja anunciada a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. O que o mundo nos diz? Não existe pecado. Isso é construção de religiosa para aprisionar as pessoas. Eles lançam uma argumentação que é justamente para atacar aquilo que a fé verdadeira quer trazer: libertação. E eles dizem que não, para que a escravidão, como um anestesiamento, tome conta de nós ao ponto de a nossa consciência tão anestesiada, não nos damos conta do erro, do mal e do pecado que nos ronda, nos domina e causa tantos males na nossa vida das pessoas que convivem conosco. Então Deus veio dizer a consciência da realidade do mal e o caminho que nós devemos trilhar na força do ressuscitado a uma vida nova. Que todos nós experimentemos essa alegria que nos faz testemunhar Cristo no mundo, a viver os mandamentos, a lutar bravamente, com firmeza, a lutar para trilhar esse caminho de transformação do coração que todos nós devemos trilhar. Todos nós, sem ficar preocupados demais com os outros, mas com o que eu posso fazer para que a experiência do ressuscitado na minha vida seja forte, contínua e possa atrair outros para buscar Jesus, caminho, verdade e vida. E eles também possam fazer essa experiência transformadora também. Assim seja.